Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos a mais uma exposição bíblica. Salmo 69. Diz assim a palavra do Senhor: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me seriam injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isso se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco, e me diz um provérbio para eles: aqueles que se assentam à porta raiam contra mim, e fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus. Ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço feche a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade, e não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder, nos dando discernimento nessa noite, que nós possamos engrandecer o teu nome, que possamos te adorar. Sê conosco, Senhor. Vem com o teu poder, edifica a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, Livro dos Juízes, capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus, para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei essa terra na sua mão. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria da palavra, que nós possamos aprender de Ti, que o Senhor venha falando ao nosso coração e me capacitando, Senhor, a transmitir com graça, de maneira bíblica, a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Veja, esse livro da Bíblia tão particular, ele provavelmente foi escrito
em torno de 1050 a.C. E ele foi um período muito assim específico da história de Israel. Por quê? Porque Josué morreu, morreram os anciãos que estiveram ao lado de Josué, e aí o povo entrou num tempo muito difícil, que deve ter durado em torno, o tempo do livro de Juízes, em torno de 350 anos. E quais são as marcas desse tempo? As marcas desse tempo são a desobediência do povo. Quando não havia uma liderança firme, cada um fazia o que bem entendia. E a contaminação entrou em Israel. Então o que nós vamos ver durante o livro, ele acaba se tornando cíclico. E o povo fez o que era mal diante do Senhor e seguiu a Baal. Aí o Senhor suscitou os inimigos contra o povo. E eles serviram por tantos anos. E essa é a retórica do livro de Juízes. Nós temos que entender que aqui não havia uma liderança nacional. Ainda não era a época dos reinos. E Josué, o grande general, havia falecido. E como funcionava o governo naquela época? Na verdade, as tribos, elas eram independentes. Mas elas tinham uma consciência de uma etnia. Tanto é que quando nós vemos que as tribos que ficaram aquém do Jordão, elas fizeram um monumento às outras tribos a procurar e acusar de idolatria. Aí eles explicaram, não, isso aqui é um memorial, de que nós fazemos parte para contar para os nossos filhos. Então assim, havia um senso de etnia, mas não havia uma liderança firme. Normalmente as cidades, as tribos, tinham o chamado Conselho de Anciãos, que nós vemos aparecer inclusive no livro de Deuteronômio. E esse Conselho de Anciãos, normalmente a gente vê decidir as coisas às portas da cidade, como a gente vê no livro de Ruth, que provavelmente foi escrito na mesma época dos Juízes, quando Boaz, o resgatador de Ruth, vai resolver o problema do resgate, ele vai às portas da cidade, porque era hábito o Conselho de Anciãos se reunir nesse lugar. Então aqui nós vivemos uma época em que Israel vai de alto a baixo, de alto a baixo. Uma outra característica do livro de Juízes é que ele quer mostrar a proeminência da tribo de Judá. E já logo na sua entrada, mostra qual foi a primeira tribo a sair combatendo. Por quê? Porque a terra não havia sido tomada totalmente. Eles não tinham condição logística de tomar toda a terra prometida. Não tinha povo para ocupar as cidades. E se Deus entregasse a terra de uma vez, as feras do campo iam trazer muito problema. Isso aqui nos traz o primeiro ensino que a gente aprende no livro de Juízes. De que muitas coisas que Deus vai fazer na nossa vida, na verdade sua grande maioria, Deus age por etapas, Deus age por processos. Deus jamais traz algo que você não pode suportar. Deus primeiro constrói um fundamento, depois ele faz uma base. Quando essa base está sólida, ele começa a edificar. E vai edificando. No passar dos anos, você olha para trás e você fala, nossa, quanta coisa o Senhor fez. Eu era de tal maneira, hoje eu sou de tal maneira. Eu suportava um tipo de pressão, hoje eu suporto muito mais pressão. Por quê? Por causa dos processos de Deus. Então nós vemos que no livro de Juízes, esses processos, eles vão se cumprindo. E é necessário, de tempos em tempos, Deus levantar um juiz. Quando você pensa em um juiz aqui, tirando o caso de Débora, os demais juízes, eles acarretavam duas funções. Uma de juiz e outra de chefe militar. Débora, mais à frente, nós vamos estudar, o chefe militar era Baraque. Então Débora era apenas uma juíza, que julgava debaixo de uma palmeira. Inclusive,
as igrejas que defendem o pastorado feminino querem usar o exemplo de Débora. E esse exemplo é errado, porque ela não era pastora, sequer havia pastorado naquela época. O pastorado foi ser instituído 1000 anos depois. Débora era uma juíza, atuando na área legal. E Baraque, naquela época, era o chefe militar. Uma outra coisa que o livro de Juízes vai nos mostrar vai ser as inúmeras vezes onde a tribo de Benjamim, da qual vinha o rei Saul, cometeria maldade. Veja que interessante, o livro foi escrito mas próximo a 1050, pode até encostar próximo ao ano 1000. Naquela época o rei era Saul, e ele estava deixando o seu reinado e passando para Davi. Saul da tribo de Benjamim e Davi da tribo de Judá. Então o livro também tem a intenção de mostrar a proeminência de Judá. E também nos mostra a maldade de Benjamim. Para vocês terem uma ideia, no final do livro acontece uma guerra civil e a tribo de Benjamim é quase extirpada. Só não foi extirpada porque eles tiveram que ir, se eu não me engano, na região de Jabes-Gileade, e tiveram que sequestrar moças que num festejo dançavam roda. Porque aquela tribo não tinha enviado soldados. Para vocês terem uma ideia, a tribo de Benjamim, nesse episódio, é comparada a Sodoma e Gomorra. Então nós percebemos que também o livro de Juízes foi escrito para mostrar a proeminência da tribo de Judá no que iria ser representado pelo reinado de Davi. E a partir dali a casa de Davi reinaria, até o momento em que o reino seria dividido, na época do seu neto Roboão. Então assim, o livro de Juízes é um livro maravilhoso, um dos meus prediletos da Bíblia. Eu acho muito bacana o livro de Juízes, porque a gente vê a grandeza de Deus, o poder de Deus, o Deus que ele não precisa de homens capacitados, ele capacita o homem. Lógico que não é errado você se capacitar. Você se torna até um instrumento mais útil na obra do Senhor. Mas todo o poder de operar vem de Deus. E no livro de Juízes nós vamos ver situações onde fica evidente que foi o poder de Deus que se manifestou, libertando o povo. Então no livro de Juízes a gente tem um paradoxo. Ora, o Deus, cumprindo a sua aliança mosaica diante do Monte Gerizim e Monte Ebal, trazendo as maldições de Deuteronômio 28. E ora você vê o Deus se compadecendo do povo, visando a aliança feita com Abraão, 400 anos antes. O livro de Juízes ele mostra também uma tensão entre as duas alianças. Porque por causa da aliança mosaica, Deus tem que julgar o povo. E por causa da aliança abraâmica, Deus se lembra das promessas. Então nós vemos Deus trazendo um refrigério, trazendo um libertador. Só que o povo passava um pouco de tempo e caía novamente na desobediência. Por quê? Porque quando não existe profecia, o povo perece. Qual é o principal aspecto da profecia? Redarguir, consolar, exortar, de acordo com as Escrituras. Para isso eu preciso que a palavra seja pregada, eu preciso de uma liderança forte. Sacerdotes são todos dentro da igreja, mas líderes, mestres, presbíteros são apenas aqueles separados por Deus, comissionados pelo Senhor. Amém? Amém. Então vamos seguir. Vou reler o versículo 2 para dar sentido. E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei essa terra na tua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. O que acontecia aqui? Veja, quando eles montavam, o exército que tomou Jericó era formado por todas as tribos. O exército que tomou a terra prometida era formado por todas as tribos.
Inclusive as 2,5 tribos que ficaram aquém do Jordão. Elas receberam terras logo no primeiro domínio, aquém do Jordão, só que se comprometeram a atravessar o rio e combater além rio. Então, quando você pega uma tribo sozinha, você percebe até aqui uma necessidade bélica, no qual Judá chama Simeão para guerrear e se compromete a ajudar Simeão na tomada militar. E o texto continua, versículo 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. Veja que interessante. Na região dos cananeus, dos perizeus, região de Bezeque, havia um líder, Adoni-Bezeque. Adoni é um título. Está ligado à palavra Senhor. A palavra Adonai vem da mesma raiz. Esse líder tinha uma prática curiosa. Ele fala que ele dominou 70 reis. E ele cortou os polegares dos pés e das mãos. O que gera isso? Ele tirou a capacidade de combate. Sem o dedão é impossível segurar uma arma de maneira firme. Sem o dedão dos pés, você perde a capacidade de andar normalmente, você manca. E você não consegue se deslocar com rapidez e não tem equilíbrio. E esse rei, nessa prática, ele simplesmente tirou de combate. Se a gente for lembrar que dentro dos hábitos da época, o rei era um dos principais guerreiros, quando você tirava a capacidade militar de um rei, você praticamente humilhava o povo. E você colocava aquele povo em prostração. Agora veja que interessante. Esse Adoni-Bezeque, ele reconhece a mão de Deus ao receber um juiz igual. É uma coisa interessante. Só que tem um outro fato interessante. Nós não vemos como hábito das tribos de Israel até aqui mutilar os inimigos. Israel ia lá e passava fio de espada. Esse rei aqui foi mutilado. O que mostra já um pequeno grau de desvio. E eu creio, quando eu estava preparando a palavra, que aqui veio mais um ensinamento. Cuidado com os pequenos desvios. Muitas vezes nós permitimos que práticas entrem na nossa vida, essas práticas entram devagar. São pequenas coisas, são pequenas situações. Aparentemente elas podem ser inofensivas, mas o desdobrar daquilo vai ocasionar morte espiritual, vai ocasionar problema. Em nenhum ponto da Bíblia você vê ordem a Israel de mutilar os inimigos. Quando Deus vinha, olha, mata tudo, passa tudo a fio de espada. Na verdade, o que Judá e Simeão fizeram aqui foi imitar uma prática cananita. E muitas vezes na nossa vida, eu começo a permitir pequenas coisas. Lembra que Jesus nos ensinou? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo faz essas palavras em 1 Coríntios 5, mostrando os pecados dentro da igreja que devem ser punidos com disciplina. Mas esse princípio se aplica na minha vida. É necessário tomar muito cuidado com coisas que
concorrem com Deus, com coisas que podem trazer impureza. Por exemplo, certa vez nós estávamos conversando sobre ouvir música do mundo, ouvir música secular. Eu não posso dizer pela Bíblia que ouvir a boa música, uma música limpa, seja pecado. Mas sempre fica uma pergunta. Esse copo de água aqui, ele é limpo? Tomara que sim. Senão eu vou ficar doente. Mas qual a pergunta que eu faço? Ele é puro? Há muito tempo atrás eu decidi na minha vida que em algumas questões eu vou sempre procurar a pureza de Deus. E sempre vou procurar uma vida consagrada. Entendeu? Por esse motivo, determinadas coisas eu não faço. Embora não seja um pecado. Mas isso é uma prática individual. Isso é uma prática pessoal. Eu nunca posso pegar o pessoal e transferir para o coletivo. Mas isso tem que ser em todas as... Por exemplo, que erro que tem de assistir uma peça teatral? É pecado? Não, se ela for uma peça limpa, não. Que erro que tem de eu assistir uma ópera muito bem feita? Também não. Agora, qual é o cuidado? É necessário haver equilíbrio entre limpeza e pureza. E tomar muito cuidado. Estou falando da música, que é um exemplo pueril, é um exemplo básico, fácil de entender. Do teatro, do cinema, mas isso serve para tudo. É muito importante tomar cuidado. Veja, as contaminações entram devagar. Como nós discutimos aqui algumas palavras antes, por exemplo, uma igreja. 95% das igrejas que se corromperam teologicamente começou pela música. Então é algo que eu tenho que tomar cuidado. Mas essa corrupção, ela vem devagar, é uma prática colocada. Às vezes é uma novidade no culto. Às vezes é uma prática não bíblica, que é aparentemente inofensiva, que é introduzida na vida cotidiana da igreja. Por isso, tem que tomar muito cuidado com a pureza espiritual, para que pequenas coisas não contaminem e não estraguem, porque essas pequenas coisas elas podem crescer. Eu lembro que o meu primeiro pastor, o pastor Marcelo, ele contava a seguinte ilustração. Você precisa tomar muito cuidado quando aparece um monstrinho, e você precisa matar um monstrinho rápido. Porque se você não matar um monstrinho rápido, ele vai pegar o taco de beisebol da sua mão. Ele vai crescer e ele vai dar uma surra em você com aquele taco de beisebol. Então, contaminações, práticas estranhas à Bíblia, tudo aquilo que concorre com a pureza do Evangelho, tem que ser tratado rápido, para que aquilo não venha se desdobrar em algo pior na frente. Lógico, tudo de maneira bíblica, de maneira de bom senso, cada um é cada um. Os ardis do maligno e a nossa natureza pecaminosa, eles são multifacetados. O que às vezes para mim não tem problema nenhum, para Paula tem. Então assim, com esse cuidado, é necessário o cristão estar sempre vigiando, para que a corrupção não entre. Amém? Amém. Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 8. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-no a fio de espada, e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriat Arba. E feriram a Sesai, a Aimã e a Talmai. Até aqui. Primeira coisa, é muito legal aprender a Bíblia.
Nos estudos para juízes, eu descobri o seguinte, que a região de Jerusalém era dividida em duas regiões. A Jerusalém do Norte e a Jerusalém do Sul. Essa campanha de Judá vem em uma região de Jerusalém. Não somente isso, eles vão para a região de Hebron, que era chamada Kiriat Arba. Arba era descendente dos gigantes. E como descendente dos gigantes, ele deixou 3 filhos, Sesai, Aimã e Talmai. Veja, aproximadamente 350 anos, 400 anos antes de Davi, a tribo de Judá já matava os gigantes. Não foi uma exclusividade de Davi. Davi não foi o primeiro a matar gigantes. O problema é que naquela época, por uma circunstância, o povo se acovardou. E o povo teve uma crise de identidade. Porque quando Davi vai para cima de Golias, Davi fala o seguinte: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Davi sabia que aquela afronta não era contra Israel. Aquela afronta era contra o Deus vivo. E ele sabia da sua identidade, de um guerreiro de Deus. E ele vai na força do Senhor dos Exércitos. Essa tribo praticava a mesma verdade. E eles conquistaram Kiriat Arba e ela se transformou em Hebron. E a parte da região de Jerusalém que eles conquistaram, eles passaram todo mundo a fio de espada e queimaram tudo. Não ficaram com nada. Quer dizer, foi uma destruição poderosa, uma destruição terrível. Arrancou com raiz e tudo. Aqui entra mais um ensinamento, que eu sempre tenho que ficar atento. São práticas que surgem das histórias da Bíblia. Determinados inimigos da nossa vida têm que ser arrancados com raiz e tudo. Se você não vencer totalmente aquele inimigo pode voltar e pode te criar problema. Deus é o Deus dos processos que vão até o fim. Só existe bênção completa para quem conclui até o fim e vence os inimigos. Essa tribo foi riscada. Os gigantes já era. Golias, qual foi a primeira atitude de Davi? A pedra acertou, ele correu corajosamente, pegou aquela pesada espada e cortou a cabeça do gigante. Esse aqui não levanta mais. Esse aqui não afronta mais. Eu tenho que aprender a ser rigoroso com aquilo que Deus abomina. Eu tenho que aprender a ser radical com as coisas que Deus odeia. E arrancá-las da minha vida com raiz e tudo. É aí que mora a bênção. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho, que o relógio está mais rápido do que eu. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir, Kiriat Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquizã por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Aquizã por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me desse uma terra seca, dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui, olha que interessante, nós temos que entender que a narrativa não está seguindo uma cronologia exata. Mas ela começa nos falando que Calebe era morto. E ela nos mostra paralelamente, não se sabe exatamente quando, que Calebe estava vivo ainda.
E Caleb continua a sua campanha militar. E aí ele lança um desafio. Olha, quem tomar essa cidade vai casar com a minha filha, que era uma honra enorme. E aí a sua filha Aquisã é dada a Otiniel. Lembrando que a Bíblia, o Pentateuco, não proibiu o casamento entre primos. Inclusive, Otiniel vai se tornar o primeiro juiz de Israel. Esse moço era valoroso. Esse moço carregava um DNA. Entendeu? Esse moço viu seu tio Caleb se portar varonilmente nas campanhas militares de Israel. Provavelmente, aqui é uma conjectura, a Bíblia não afirma, mas provavelmente foi nas campanhas de Caleb que esse moço se tornou valente, que esse moço se tornou capacitado, mostrando o quê? A importância que uma geração tem de transferir para outra uma identidade em Cristo, uma forma de servir a Deus correta, bíblica, bem fundamentada. Porque a melhor maneira de você fazer discípulos de Cristo é dando exemplo. Os mais novos enxergam em nós o nosso relacionamento com Cristo. Surge uma crise da família, todo mundo começa a chorar. Aí levanta aquele irmão, firme em Deus. Gente, calma, vamos orar, Deus vai fazer. Os mais novos aprendem através daquela situação. Por isso que a fé é passada de geração a geração. Por isso que a Bíblia nos orienta a ensinarmos as nossas crianças no caminho da fé. A gente vê esse jovem aqui surgindo como uma nova liderança. Ele carregava o DNA da família, assim, DNA que eu estou falando de uma maneira figurativa. Da mesma maneira que seu tio foi valente, ele também se tornou um valente e realizou uma grande conquista. E ainda levou de prêmio uma princesa, que provavelmente os dois já se namoravam. Provavelmente aqui você não vê nenhuma citação de que foi obrigado, que foi forçado, até pela maneira da moça conversar com o rapaz sobre a questão da água, você percebe que os dois andavam em unidade. Existem indícios aqui no diálogo que você percebe que eles andavam em unidade. Porque tem gente que já quer pegar essa fase falando, tá tratando essa parte, tá tratando mulher que nem mercadoria. Não era assim. Com certeza haviam abusos, haviam. Mas dentro da prática de Israel havia muito respeito, por causa do servir a Deus. Agora, por causa da natureza pecaminosa, com certeza aconteceram abusos. Amém? Amém. Vamos seguir um pouquinho mais, versículo 16. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Deixa eu explicar para vocês quem é o Queneu. O Queneu é Jetro, sogro de Moisés, pai de Zípora. Ele foi convidado por Moisés para caminhar junto e guiar o povo no deserto. Alguns teólogos defendem, eu concordo com eles, que Jetro conhecia muito bem aquela região do deserto. Temos que lembrar que Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo. Temos que lembrar que Jetro era descendente de Abraão, do seu segundo casamento com Quetura. E eles receberam porção na terra. E tomaram uma outra região importante. E uma coisa interessante aqui também. Vamos ler o 17. Deixa eu acabar no 16. A cidade das palmeiras é a região de Jericó. Era um oásis próximo à região de Jericó, que eles chamavam de cidade das palmeiras. Provavelmente é esse lugar. É identificado na Bíblia.
Aonde tem oásis tem água, aonde tem água tem vida, onde tem vida tem sustentabilidade do povo. Tudo certinho, as conquistas foram bem calculadas, eles sabiam o que estavam fazendo, eles tiveram uma direção clara de Deus. Deus não deixa com meias palavras. Deus sabe como Ele age. E Deus tem sua maneira perfeita de agir. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, 17. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente os destruíram, e chamou-se o nome dessa cidade Hormá. Tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e a Ascalon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Olha que interessante. Do ponto de vista político, as 5 cidades cananitas eram muito organizadas. Gaza, Ecrom, Ascalon, ainda tinha a cidade de Asdod, que não aparece aqui. Eram cidades-estados muito bem organizados, eram reis poderosos. Só que aqui eles chegam na região das montanhas e Judá vem varrendo. Só que aqui você começa a perceber no texto uma pequena desobediência às ordens de Deus. Por quê? Porque eles tomaram a região dos montes, mas não tomaram a região dos vales. Por quê? Porque a olhos humanos eles viram os carros de guerra. Só que a pergunta é, quem é mais poderoso? O carro de guerra? Ou a palavra do Senhor que falou, eu te entreguei nas tuas mãos os inimigos? Lembra que eu sempre ensino que o maligno quer te levar para o campo das circunstâncias e te tirar do campo das promessas e do poder de Deus? Aqui é um exemplo claro disso. Nós não sabemos de que maneira foi, mas nós sabemos que eles foram tirados do propósito, e o propósito era dominar tudo. E nós temos um dos motivos que eles foram tirados do propósito, eles olharam para os carros de guerra. Aí eu pergunto, quem era mais poderoso? Os carros de guerra de Gaza, de Ecrom e de Ascalon? Ou a maior máquina de guerra da época, que aproximadamente 100 anos antes tinha sido afogada dentro do Mar Vermelho, que era o exército egípcio? Quem tinha mais poder, Faraó ou os cananeus? Faraó. Quem era mais forte, as intransponíveis muralhas de Jericó ou esse povo aqui? Agora, nós percebemos que nesse titubear de Judá estava o dedo de Deus. Mais à frente, no livro de Juízes, Deus vai mostrar que Ele deixou os povos de propósito para provar Israel. Isso foi mão de Deus. Uma coisa interessante que também nós vemos no livro de Juízes. E a narrativa continua. Versículo 20. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Nós já falamos. São os Anaquins. Sempre que você vê esse termo, são gigantes, homens de grande estatura. A gente sempre percebe, não sabemos exatamente a maneira que eles aparecem nas narrativas, mas nós vemos gigantes aparecendo, e esse pessoal dava trabalho. Foi desenterrado, isso está no suplemento arqueológico da Bíblia Thompson, se eu não me engano. Ou foi desenterrada uma cama de aproximadamente 4,5 metros de comprimento. Imagina-se que aquela cama foi de algum dos gigantes. Entendeu? Isso na região ali, norte de Israel, por ali. Entende? Existe registro arqueológico de artefatos
de tamanho maior. Porque tem gente que vai querer falar que é mentira. Nós temos foto no final do século XIX, início do século XX, de vários gigantes, de quase 3 metros de altura, gente com 2,70 m, 2,60 m, gente gigantesca, que bem treinado se transformava numa máquina de guerra. Não é ficção, é algo real. Então eles eram presentes, mas a Bíblia quer mostrar a valentia de Caleb, destruindo os gigantes. A Bíblia quer mostrar a valentia de Judá, destruindo os gigantes. Quem foi o mais notório matador de gigantes? Davi, da tribo de Judá. Lembra do paralelo? O livro de Juízes quer mostrar a proeminência da tribo de Judá. Uma coisa bem interessante. Vamos seguir. Versículo 21. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até o dia de hoje. Lembra que eu falei que Jerusalém era dividida em Jerusalém do norte e do sul? A Jerusalém do sul foi totalmente destruída por Judá. Se você não conhece isso, vai falar, nossa, a Bíblia está se contradizendo. Porque uma tribo foi e destruiu tudo, e a outra tribo foi e não destruiu os jebuseus. Para vocês terem uma ideia, os jebuseus só foram destruídos por Davi, quando ele tomou Jerusalém para si. Então esse povo só foi ser retirado por Davi, porque Benjamim não retirou. E olha, Benjamim tinha um exército extremamente bem organizado. Os homens de Benjamim eram habilidosos guerreiros, mas esse povo aqui era tinhoso. Mas mais uma vez, mais um povo é colocado para provar Israel, para ver a atitude de Israel diante da idolatria e das contaminações. Mas isso eu vou falar mais à frente. Vamos seguir, 22. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome dessa cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram, ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-no ao fio de espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou seu nome Luz. Esse é o seu nome até o dia de hoje. Aqui é uma outra estratégia, veja, mostrando a providência de Deus. Provavelmente a cidade estava intransponível, e eles não sabiam como tomar a cidade, até que um homem sai, e eles fazem um acordo com esse homem, e esse homem dá a entrada da cidade, e através da cidade eles conseguem dominar, e esse homem vai para o Oriente, e funda uma outra cidade e coloca o mesmo nome, Luz, provavelmente em obediência não, em imitação à sua cidade natal original. Mas o que a gente percebe aqui? A multiforme graça de Deus aparecendo na sua providência. As estratégias que vão surgindo. Deus Deus nem sempre vai agir de maneira igual. Ele muda as suas estratégias. O importante é o resultado ser alcançado. Amém? Vamos lá para o 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Meguido, com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Que é interessante o quê? Eu fiz uma pesquisa. Essas cidades eram fortalezas cananitas, que datavam 3000 a.C.
Eram cidades históricas extremamente poderosas. Você vê que essa tribo não conseguiu tomar. E não conseguiu tomar por quê? Porque foi a vontade de Deus. Essas tribos ficaram lá para provar Israel. Deus permite que situações à nossa volta nos tentem. E dentro dessas situações, o nosso coração é descortinado. Porque as nossas atitudes mostram o que vai no nosso coração. Esses povos idólatras, com práticas horríveis, ficaram como um laço para o povo israelita. E não tomaram. Essas cidades aqui datavam já 2000 anos antes. Mas para quem tomou Jericó, era extremamente fácil tomar essas cidades, mas não tomaram, porque Deus assim determinou. E o texto continua. Vamos... 28. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. O que acontece? O máximo que eles conseguiram foi entrar numa relação de suzerano e vassalo e receber impostos. Mas não expulsaram. Mas isso foi no momento após a primeira tentativa. E o texto continua no 29. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com eles em Gezer. É interessante, no comentário bíblico, agora não lembro, acho que no Warren Wiersbe, ele fala o seguinte: os obstinados cananeus. Mas na verdade não era exatamente isso. Eles eram um povo aguerrido, eles foram inimigo histórico de Israel, foram. Mas era a mão de Deus agindo, para que eles permanecessem lá. E o 20 e o 30 continua. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naaloi. Porém, os cananeus ficaram habitando com eles e foram tributários. A mesma coisa. Não foram totalmente derrotados e foram tributários. Qual tinha sido a ordem de Deus para Josué? Passa fio de espada, mata tudo. Teve cidade que até o gado morreu, que não pôde se pegar nada de espólio. Teve cidade que pôde se pegar espólio para o tabernáculo. E teve cidade que foi autorizado a pegar o espólio. Então a gente percebe o quê? Que Deus está deixando esses povos para provar Israel. E olha o que acontece no 31, outra tribo. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem Alabe, nem Axibe, nem Elba, nem Afeque, nem Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Gente, uma mistura perigosa com o povo pagão. Esses cananeus aqui no meio vão trazer muita consequência ruim para Israel. Na primeira oportunidade, Israel vai adorar Baal e Astarote. E vai praticar prostituição cultural. E vai praticar práticas abomináveis que vão ser a destruição do povo. Eu pergunto hoje, você vive em que mundo? Você vive num mundo cheio de contaminação. Deus tirou, Jesus ora, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu lembro que eu aprendi uma alegoria com o querido, falecido pastor Lincoln. E ele falava o seguinte: irmãos, uma vez se perguntou sobre isso, quando você pesca o peixe, qual o primeiro tempero que você põe nele depois de limpo? Todo mundo falou sal. Mas o peixe mora onde? Todo mundo respondeu, no mar. Ele falou, da mesma forma é o cristão. O cristão vive no mundo, mas o mundo não pode contaminá-lo. Ele tem que ter uma prática que não se contamina. Da mesma maneira que o peixe vive num oceano cheio de sal.
E o sal não entra para a carne dele. É assim que o cristão tem que ser. Eu falei, nossa, que ilustração legal, marcou a minha vida. Querido pastor Lincoln, já está jubilando com o Senhor agora. Versículo 33. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. Gente, provavelmente, como que eles se tornaram tributários? Provavelmente foi através de uma campanha militar mal sucedida. Provavelmente foi feito um acordo. Chegou-se até um ponto onde deve ter havido um cessar-fogo. Por quê? Porque você percebe que eles ficaram bem, ficaram tranquilos, pagaram impostos, tudo. Entendeu? Provavelmente isso aqui veio de uma campanha militar não completa, de uma campanha militar não bem sucedida. E aí se fez uma acomodação, aquilo cessou. E eles se tornaram tributários, mas morava todo mundo junto. Qual que era a ordem de Deus? Que ele tinha dado a terra a Israel. Não se cumpriu totalmente. Por quê? Porque o próprio Deus deixou esses povos para provar Israel. E o texto continua, versículo 34, já indo para o fim. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim. Porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus, desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Aqui está falando de uma região próxima ao Mar Morto. Mas olha que interessante, Dan, e essa foi a tribo que se corrompeu no livro de Juízes, a idolatria. Ela foi empurrada pelos amorreus. Povo sobre o qual Israel tinha toda a condição de prevalecer. E nessa campanha militar eles vieram para cima dos filhos de José. Só que a tribo de José valentemente resiste e transforma os amorreus em tributários. Mas não era para eles estar... Esse fato de estar narrando que Dan foi empurrado é uma coisa muito séria. Quando eu estava fazendo aqui, eu lembrei da armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela fala o seguinte: e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. O que é o termo ali naquele texto? É não ceder território. Na verdade, eu estava vendo uma ilustração do reverendo Augusto Nicodemos, muito interessante. Hoje em dia se fala muito em guerra de ataque. Mas o ataque que nós fazemos é o evangelismo. Cada vez que uma pessoa é evangelizada e ganha para o Senhor, o reino avança. E esse é o ataque. Mas é um ataque, na verdade, é um tomar posse. Porque a obra já foi feita, a vitória já foi dada. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Nós não temos nada a ser conquistado. Essa pessoa que é evangelizada e é salva, ela já foi ganha na obra da cruz do Calvário, já está ganho. Satanás não tem mais poder para enganar as nações. Agora, Satanás tenta nos empurrar contra a parede. E a armadura de Deus fala: e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. O original ali é não ceder território. Tem cristão que vive oscilando para cima e para baixo. É uma vida espiritual vacilante. É uma vida espiritual que não é firme. Isso se manifesta de vários aspectos. Às vezes é uma pessoa que é vacilão, hora está bem, ânimo dobra, hora está bem, hora está mal, hora acredita, hora não acredita, hora está firme na fé, hora está frio,
Ora está orando pelos outros, ora está pedindo oração. Ai, pastor, ora por mim. Pô, mas semana passada você estava pulando aí no fundo da igreja. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não ter uma fé que oscila demais. É normal acontecer em crises? Sim. Pode acontecer? Podem. Mas você tem que permanecer firme. Por exemplo, veja o que aconteceu comigo esse ano. Esse ano eu tive uma fatalidade e corri o risco de perder minha vista. Até agora ela não está 100%. Mas a minha fé teve que permanecer firme. Fiquei com medo? Fiquei. Tive receio? Tive. Fiquei preocupado? Sim, isso é normal, nós somos humanos. Mas em todo tempo eu lembro, Senhor, Tu és poderoso, eu confio em Ti. Se for da Tua vontade que eu vou ter que ficar com um olho só, paciência, eu não posso fazer nada porque está acima da minha força. Mas também orava, Senhor, por favor, não permita isso. Eu preciso desse olho bom, mas o Senhor é que sabe. Mas é nas crises que a sua fé é provada. É nas crises que a sua fé é testada, é na dificuldade. Porque uma fé que só funciona para comer picanha, para fazer festa, é uma fé fraca. Porque a verdadeira fé, ela vai emergir de situações onde você só vence através do poder de Deus. Situações onde o poder de Deus é glorificado. Situações onde você olha e fala, nossa, do ponto de vista natural era impossível para mim realizar aquilo. Foi Deus. É inquestionável. Foi Ele que me trouxe até aqui. Então o que acontece? Eu tenho que entender que no dia a dia, da mesma maneira que esses povos, e aqui é de um ponto de vista natural, tinham movimentos de guerra, da mesma maneira na minha vida eu vou ter momentos de guerra. Essa guerra se manifesta das mais variadas formas, mas normalmente existe inspiração maligna por trás. Só que principalmente é não ceder território, é não andar para trás. Qual é o problema das pessoas? Vem a crise, primeira coisa ele deixa de vir para a igreja. Aí você fala, mas fulano, peraí, agora que você tinha que vir para a igreja, se você ficar doente, você não vai no hospital? Ah, no hospital eu vou. E quando você tem uma crise, você não vai para a igreja por quê? Ah, porque estou fazendo biquinho com Deus. É o que as pessoas fazem. Na primeira encrenca, na primeira crise, faz bico e não quer mais ir para a igreja. Na primeira situação, aí acontece o quê? Deus deixou os povos para provar Israel. Através daquela situação, Deus está expondo o quanto você é carnal, o quanto você é obstinado, o quanto você é rebelde, porque quando vem a crise, é no momento da crise que você tem que se apegar com Deus, você se afasta. E é reprovado. E não passa na prova. E perde uma chance enorme de crescer, de amadurecer, de avançar no Senhor. Porque com certeza vai haver o dia mal, com certeza nós vamos ter problemas. Mas esses problemas não podem ser algo que vão nos paralisar. Os problemas estão lá para serem vividos, serem vencidos e serem transpostos. Como? No poder de Deus, numa fé viva, uma fé verdadeira, onde o nome de Deus é glorificado. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando a viver uma vida intensa, que nós possamos, nos momentos difíceis, nos posicionar dependentes do Teu poder, dependentes da Tua vontade. Senhor, que nós não tenhamos uma fé fraca, mas ao contrário,
que forjados pelo teu poder, capacitados pelo Espírito Santo, nós possamos crescer em graça, crescermos em fé e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.